E mais causos, né? Dá pra falar muita coisa, né? Pra quem tem vivência há um bom tempo aí de algum local que seja. Vamos lá falar um pouquinho desse respeito aí que o Christian Tissier disse, né? Resumidamente, para começar já falando, teve um colega aí, sensei, que estudou 8 anos no Japão. Quando ele veio pra cá, ele resumiu: aqui os caras querem ser mais japonês que o próprio japonês. Tá? Às vezes tem coisas que o brasileiro faz que nem existem lá. Uma das coisas que foi inventada, quem não goste dele, problema de quem não goste, que isso foi o Dosho, tá? Que comentou. E quando ele veio pra cá, a educação que o sensei Wagner Bull colocou para os alunos na hora do início ou no final do treino. Uma sequência, tipo uma onda, né? Depois do Seiza, de cumprimentar. Vai desde o graduado até o mais graduado, né? Até o iniciante. Vai levantando um, depois o outro, depois o outro. Ele mesmo disse, falou, aqui no Japão não tem isso. Se vocês observarem, até filme do Steven Seagal lá no Nico Acima da Lei, que mostra um pedacinho do dojo dele lá, ou qualquer outro seminário aí, aulas, né? Nas aulas lá às vezes não tem, ou talvez nem dê pra ter isso, né? Por causa da quantidade de gente, essas coisas. Bom, a honra tem que ter, né? Por uma discipularidade, você pode escolher sim um sensei e falar, é esse, e eu vou segui-lo ali até, sei lá, o resto da vida. Como você pode entrar numa academia, já comentei isso em alguns outros lugares aí, não sei, acho que em alguns outros vídeos aí que eu fiz, que a gente entra com o copo cheio, né? Eu entro com a minha educação, eu entro com o meu eu, com o meu ser e tudo mais. E às vezes isso é diferente do lado do tatame, né? E com o tempo você vai aprendendo como as coisas são. Essa honra, essa discipularidade de você, tá bom, escolhi aquele sensei lá, vou segui-lo até o máximo possível. Por que até o máximo possível? Porque de repente a conduta dele fora do tatame não pode ser boa, ou até mesmo dentro, né? Eu vou falar por mim. Eu já tive muita honra, e até mesmo em outros locais aí que já me ajudaram, já fizeram um monte de coisa. Mas também tive uma parte onde teve desrespeito e eu peguei e caí fora. Falei, não, vocês podem ser os originais do samba, mas vocês pegarem e quererem mandar um alô por trás de mim para roubar meus alunos, falei, isso não é a honra que vocês querem demonstrar. Então, eu tô fora. O que o Christian Tissier quis dizer é que você tem que ter essa discipularidade, você vai fazer os treinos, como o japonês diz, né, de Shukyo e tal. Você vai até extremos para você se vencer. Eu já fiz treinos que foram básicos ainda, hein? Eu até acho, mas uma prévia lá de algo como era feito fora do Aikido, foi outra modalidade, onde hoje eu não conseguiria. Mas você vai fazendo que você vence seus limites. Era um exercício de umas 2 horas seguidas assim, e era pouco, porque o contexto eles faziam em eventos que a gente fazia acho que durante 2 dias seguidos. Eram 3, né? Mas você pode contar 2 aí. Eles não dormia nem nada. Disse-me o sensei em época que o japonês fazia isso aí. Então, o que eu quero dizer? A gente chegava a limites do treino, que a energia caía, você ia morrendo, e depois ela voltava e você tinha que continuar. Era um exercício sem parar. Aí você tinha que diminuir o ritmo, mas se você não conseguisse... Eu tô agachando e levantando porque eu tô falando aqui, jogando bola pro meu cachorro, né? O tempo que eu tenho para poder gravar. Então era um exercício tipo sem pulo, vai, no mesmo local, sem parar. Aí o ritmo caía
tua respiração e tal, igual um maratonista. Depois você continuava e por aí ia, né? E a gente tinha que nos vencer. Ou a situação de não é o forte, o austero de você machucar o outro, sabe? Eu acho que um ponto da arte marcial é isso aí. Então a gente tinha essa honra de falar, tá bom, vamos lá, o sensei quer que a gente se mate, vamos lá, sabe? Compreender isso, né? Eu vi um podcast aí onde uma aluna chegou pro cara e falou, mas eu tô te pagando essa aula assim, eu quero que seja do lado direito. E o cara falou, não, mas eu vou ensinar a posição do lado esquerdo. E no final, para não ter essa briga de ego, o cara acabou fazendo a parte da aluna e não cumpriu o papel sensei. Então esse respeito que o Christian Tissier quis dizer é diferente de quem está acostumado ali ocidentalmente falando. São essas coisas que a gente tem que começar a aprender. E como ele falou, se você for desrespeitado, sai fora, mano, sabe? Tem isso também. Então o que ocorre? Quando você entra num dojo, você vem com o copo cheio, aí você vem com as tuas manias, etc e tal. Aí vai te encher o saco ficar em seisa, tem que ficar cumprimentando direto e etc. Ainda mais estilo Aikido, né? Eu vi escola, por exemplo, que o cara depois quis falar muito de ser ordeiro, de ver qual é que é. Vou esperar o cara para conversar com ele só no final da minha aula. Pagou um sapo do caramba. E aí chegou lá, o cara... os alunos entravam de sapatilha no tatame, cara. Então o cara põe aquela porcaria da sapatilha, vai no banheiro, volta e entra dentro do tatame. Aí também, como é que você quer exigir essa honra? Jogar uma conversa aí de ser o sertão e dar uma dessa, né? Então a gente tem que entender, assim, o outro exemplo. Eu tive um aluno que ele foi olhar lá na internet e parou para verificar que tinha um site lá que não, era 1 mês, 2 meses eu já posso fazer exame. Eu falei, não, tudo bem, mas você vai fazer exame quando eu disser, né? Não, mas tá lá no site. Eu falei, eu não sei qual foi o ponto que você não entendeu, mas como eu lhe comentei, você vai fazer o exame quando eu disser. Não, mas eu tô falando que tá no site, que eu vi lá, eu vou fazer, eu tô preparado. Eu falei, escuta, qual o ponto que ainda você não entendeu? E aí foi um dos motivos até onde o Xarope foi querer falar, então eu vou falar com o teu supervisor, sabe? Coisa assim. E se o supervisor fosse mais correto dentro da arte marcial, ele pegaria e falaria, não, peraí, o sensei é ele lá, você tem que resolver com ele lá. E aí eu não me recordo em época se o outro lá foi querer vir falar comigo, mas eu lembro que eu falei, não vai e acabou. E aí, no caso, para vocês verem o problema que isso ocorre, ele dava um rolamento, né, o Mayokemi, e aí ele rolava para os lados. Eu falava, o Mayokemi é para frente. Não, mas eu tô quase aqui. Falei, então, a primeira técnica que vai ser pedida para você fazer é o Mayokemi. Então você tem que fazer para frente. Aí os colegas que eram brancas também conseguiam. E aí ele não conseguia. Aí eu falava, então, você não pode fazer o exame. E aí eu coloquei 2 Joes, né? Um do lado do outro, abrindo o espaço lá plausível. E falei, agora você rola e rola pra frente. E aí não conseguia fazer. Então você vê, é complicado, né? Como essa história do Verdun e o Vanderlei Silva lá, que estavam comentando de uma aluna, não sei aonde, que acho que era um treino extra pago, e ela falou, não, eu quero fazer por aquele lado. E aí o próprio cachorro louco estava comentando, falou, pô, tem coisas que a gente tem que amenizar, né?
abaixar a crista e tal, verificar numa boa. Não é bem assim, mas eu não sei se eles têm toda a disciplina da vantagem que tem do Aikido. Então esses abusos de quem não sabe nada, até teve um outro aluno que isso foi antes até, ele até comentou, ele falou, olha, é porque apareceu um rapaz que era de outra escola, veio treinar comigo, e aí o cara, ó, eu preciso fazer o exame de faixa aí. Eu falei, tá bom, então você vem treinar primeiro, né? Não, é porque eu sou polícia, eu preciso ir pra academia. Eu falei, legal, mas venha treinar primeiro. Se você precisa, tudo bem, vamos analisar, é algo especial, que tá errado até, né? Tem que cumprir os meios. Mas então vamos fazer assim, você me prova que você tá apto, né? Vem aqui e treina. Aí ele não comparecia, e aí saiu do dojo nervosinho. Então assim, são essas coisas que a gente tem que entender que não é assim, né? Eu particularmente já fui julgado de que queria dar aula, que não sei o que, que o cara quer dar aula, que sei lá o que, e nunca foi assim. Eu sempre quis treinar. Às vezes eu acabava o treino, eu ia, voltava, treinava com menos graduados. Eu acabava o exame, perdão, para eu voltar para ver se eu tava apto, né? A gente fala, pega um barriga verde que tá sem vícios e tenta fazer. Ainda mais numa arte que não tem competição, né, meu? Não tô preocupado com isso. E eu via que a possibilidade de você estar lecionando, se aprende muito. O último, acho que foi o Sensei Dutra, que comentou, falou, ó, agora que você pegou o grau aí de Shodan, agora você vai começar a ver como é que é, vai começar a aprender. E ainda você fica, pô, mas não acabei tudo ali. Mas quando você começa a lecionar, aí é que a coisa muda realmente. Aí você começa a entender, são várias pessoas, que vem uma responsabilidade de você fazer mais certo possível. Tem essa parte de cada tipo de aluno que vem com seu eu, né, o copo cheio. Enfim, não é fácil, né? Possa tentar ser simples, mas era o que o Tissia falou, né? Então, para ficar como título de respeito e honra, aí eu vou contar uma outra historinha. Teve uma ocasião que num primeiro sensei que eu fui, nós estávamos num seminário comemorativo, que era o sensei dele, um dos principais aí do Brasil. E nós estávamos lá, sempre ia a meia dúzia dos puxa-saco aí, né? É nada, que a gente também era uma galerinha dos mais graduados, a gente gostava e sempre ia nos seminários, né? Digamos que, pô, tem aquela equipe que sempre chega, né? Sempre vai. Isso eu vejo até hoje. Tem outra escola que também tem o pessoal lá mais sempre certo, mais sempre firme que vai. Um primeiro respeito que o Aikido te dá, mesmo que você vai ganhar graus e você possa ser melhor do que o seu mestre, ele alguma coisa vai te ensinar ainda. E talvez ele saiba até, não tecnicamente, mas saiba observar o seu erro, coisa que você não vai saber, mesmo se você for melhor do que ele fisicamente, sei lá, tipo, agora o cara não me trava mais, ou sei lá o que, tá? Não é bem assim. Então esse respeito, essa honra você tem que ter. Você vai ouvir muito esculacho, mesmo sendo mais capacitado ali fisicamente, etc. Que mais? Estávamos no seminário, né? E aí, do nada, o aniversariante em questão começou a chamar alguns representantes de escolas de outra cidade para fazer uma apresentação ali na hora, né? Prévia ali, né? Isso engrandeceu o local. E aí ele, acho que do jeito que ele estava parado, ele começou a enxergar, né? Um ou outro ali, começou a ver e falou, vou chamar fulano de tal, que tá ali, por favor, Beltrano de tal. Abriu-se um espaço, um retângulo assim, ao lado dele. Aí aí eu lembro muito bem de um puxa-saco que era desse sensei nosso aí, e que, me desculpe, mas aí é que tá a situação, né? Como pessoa, pra mim não valia nada. E ele e um outro cupincha dele
E isso, se eu não me engano, ele comentou depois até a situação. E eu lembro que tava eu e outros assim que a gente olhou estavam mais distantes. Que também no meio de muita gente, às vezes não dava nem pra achar a nossa equipe de 4, 5, 6, sei lá. E aí a gente em 6, o nosso sensei tava próximo. E ele pensou, poxa, eu acho que eu vou acabar sendo chamado, né? Existiram algumas situações entre eles lá, pessoais que não interessam. E... enfim, na hora eu vi o primeiro puxa-sacão mais conhecido dele de fora do tatame. Começou a se ligar e se retirou. Aí quando tava próximo, o sensei olhou para esse outro cara que eu disse também não ia com a cara. E o cara foi lá e enxicou, se retirou. Ele olhou para frente, ele tava do lado oposto desse tal retângulo assim. Olhou pra minha cara, olhei pra ele. E eu falei, puta, eu vou apanhar na frente de público. Mas é pra ele, não é pra mim. Eu não vou sair daqui. E eu fiquei. No final, infelizmente, ele não foi chamado. Porque, não sei, enfim. É que eu disse, uma birra de ser japonês mais que o próprio japonês. Eu acho que tem horas que a gente tem que ter um respeito mútuo pra todo mundo, pra poder falar, não, vamos, esquece, o cara era excelente Aikidoka, um dos melhores do mundo, pra falar a verdade ali. E ele merecia ser chamado ali pra fazer uma demonstração. Então eu não arredei o pé, cara. A gente carrega, né, lesões, umas cacetadas aí com o tempo, etc. Eu falei, eu não vou sair daqui. É a minha escola, pô, sabe? Eu saí por um desrespeito desse mestre para comigo, num algo prévio. Aí eu falei, bom, então tudo bem. É uma coisa que eu quero chegar com isso, né? O lado pessoal possa existir. Você não vai gostar que você imaginar que a pessoa faça A, B, C, tudo certinho ali, alguma coisa, imaginar. Eu, por exemplo, nunca fiz muito mais coisas que eu gostaria por questões financeiras. Então não dá. O que eu posso fazer? Né? Mas de outras formas, se der, eu vou fazer. Fui colaborar, por exemplo, com quem me ajudou em último, num evento que tem no makotodojo.com.br. Tem lá, no evento que a gente foi em Bertioga, no Sesc. Eu falei, eu vou, pô. Cheguei lá, um outro colega lá que também era um cupincha lá do sensei de outra cidade, que nos ajudou bastante. A gente ia direto nos seminários lá. E... pô, o cara também não foi, mano. Aí fui eu e o Eliote, né? O Eliote sempre ponta firme. Agora ele tá com a galera do TCE. Mudou de estado, né? Tá lá mandando bala. Voltou pro tatame, tá treinando. E eu fiquei feliz em ver que ele ganhou outra graduação. E tá indo, não tem esse tempo ruim. Então assim, eu fiz a mesma situação. Falei, ó, pessoal, o sensei aqui ajudou a nossa escola. Eu acho que é pra gente. Tem os empecilhos, né, como eu disse, que são aí financeiros, etc, que atrapalham. Eu, quando dá, eu vou. Na verdade, por um lado pessoal, eu larguei uns 5, 6 anos de vida aí pra virar pro Aikido. E eu, sinceramente, se eu for falar hoje que eu ando ruim de grana aqui e etc, eu me estrepei. Mas se tudo der certo, eu tô voltando aí com outro dojo aberto no momento do vídeo que eu tô gravando e vamos que vamos. Mas é isso, quando dá, a gente vai. Se o sensei atual também tiver um pensamento contraditório, alguma coisa do porquê, ou sei lá, o que eu posso fazer? Eu também tive um baque familiar aí, eu perdi meu pai faz 2 anos, a casa desmorona, eu tenho que ajudar a véia em casa. Fazer o quê? Eu tenho que verificar o meu ganha-pão, como ele mesmo disse, arruma a tua vida pessoal, depois você volta pro tatame. Mas eu tenho muita coisa que eu pudesse falar além disso e, enfim, talvez eu tenha que voltar mais diretamente ao tatame mesmo. Já adquiri umas novas roupas, meu corpo mudou, eu já tenho 50, não tenho 30 como antes e tudo mais. Mas eu vou fazer do meu jeito, né? Que eu consegui. Dentro do tatame, nas normas do tatame, nas coisas do Aikido, nas situações que são, eu vou continuar fazendo.
Eu tive o baque de sair do primeiro porque foi um fato ocorrido. E aí eu falei, não, respeito pessoal, mesmo eu me dedicando, eu percebi que teve um outro fato pior e falei, ah não, agora aí eu saí. Mas tem um outro porém meio complicado nisso aí. Eu já até perdi uma namorada e deu até confusão, que era de outra modalidade, porque bateu ciúme até do mestre lá, que queria que a preferida namorasse o preferido, e apareceu eu na fita. E a gente tinha uma diferença de idade, mas e daí? Meu lado homem é diferente, né, meu? Até um momento de nosso término de namoro lá, eu não desrespeitei. Só que eu tô levando esse lado íntimo, porque existem situações que as coisas se confundem, do fora com o dentro do tatame. É difícil, e essa honra, esse respeito tem que continuar. Essa situação ainda tem que se manter. E ocorreu uma outra situação, que tá o preferido lá também, pisou na bola, acabou sendo expulso do dojo, que eu fiquei sabendo. Então assim, é complicado. Eu já havia avisado o sensei, você ser sensei é complicado também. Se eu fosse levar essa hereditariedade ali ao pé da letra, de ficar comentando assim certinho, de pô, tem que ser meu discípulo na honra, super master top, é difícil, cara. Aquele meu discípulo escolhido é o único que eu vou ensinar 100% do que eu sei. Não é fácil não. Então essas complicações pessoais a gente tem que saber tirar do tatame. É difícil quando a pessoa vem treinar, ela vai, como eu disse, se adaptar a uma situação diferenciada do seu dia a dia, do seu eu, de tudo que ela está acostumada, vai aprender coisas novas. E outra, ela está aprendendo a se defender, né? Ela também, para ficar usando isso na rua, por exemplo, foi o caso do menino, que não era questão de fazer um exame, porque eu quero a faixa, é questão que na hora do primeiro erro, difama a escola, vai fazer isso para alguém na rua aí, você vai aplicar errado, se machuca ou é pior. Já soube de casos de acidentes graves com modalidade atual aí também de jiu-jitsu, que foram se meter na rua e enfim, ainda bem que sobreviveram. Então tem muitos fatores para a gente parar e pensar a respeito de como as coisas são. Mas como você disse, o respeito tem que ser mútuo ali. Você tem que o que ele quis dizer talvez é que você tem que se dedicar, mas não pode ficar de tonto, né? Não pode ser usado nem nada. E então tem que existir essa reciprocidade. Eu acho que esse período, ele que ainda frequentou lá, né, estudou lá com outros mestres e tudo mais, se ainda o pessoal sendo raiz, como eu falei no início do vídeo, das pessoas que querem ser mais japonês que o próprio japonês, acho que lá mesmo eles já verificaram que até a ideia do sensei não é essa, de seguir estilo samurai. Aí eu vi uma vez também, você quer seguir o esquema samurai, né? Que, poxa, Aikido, arte samurai. Então aí eu poderia resumir já, né? E aí, você vai fazer um seppuku? Pois é, se você errar, você vai fazer seppuku? Eu até falei isso em outro vídeo, né? Falei, acho que tu não vai, né? Então se tu não vai fazer, é melhor você não ficar se achando sempre o verdadeiro samurai aí. Outra coisa que eu não gosto também, que eu ouvi, mas o cara não é da minha escola, então ele não é meu sensei, né? Aquele que veio antes, ou meu senpai, né? Meu colega mais antigo. E eu muito menos vou ser o kohai dele. Mas a gente respeita, né? A gente chama de sensei, porque dentro da arte em si, ele é um sensei. Ele vai ser um kohai, se ele não for da sua escola, mas tiver uma graduação a mais. Eu acho que não custa nada e não dói a garganta pra gente falar isso. Não tem problema nenhum. A gente continua com uma forma de respeito. Eu só vou chamar de sensei porque o cara então é um Shihan, e olhe lá. Ixi, até a denominação de Shihan, galera, se a gente fosse pegar o pé da letra, é totalmente diferenciado aí. Mas enfim, eu acho que para esse caos, né, a gente tem que entender desta forma.
vamos entender que quem entra tem que respeitar o mais velho tem que respeitar o mais novo. E isso eu digo de tempo de treino, porque eu já frequentei escolas que o menino era mais novo do que eu, mas se ele era meu sensei ou tava lá e era sensei, porque eu fui convidado para fazer um treino na academia deles, no espaço deles, era um espaço lá pré-organizado até, não era uma academia em si, mas eu tinha que respeitar, né? Então aquele negócio, o respeito é bom e a gente gosta, né? Todo mundo gosta e não dói. Até mesmo, né? E tem muita coisa para ficar falando, a postura dentro do tatame, dos alunos, essas condutas de uma escola com a outra. O rala e rola mesmo dentro da arte marcial, é como os caras falam, tá dentro do jiu-jitsu aí. Tá no campeonato do karatê, sei lá, e ainda assim respeitando algumas regras, né? O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu os caras, né? Eu vi um aí que aquele lutador lá, o jacaré lá, quebraram o braço dele, ele tava na pontuação, ele enfiou a mão assim, se protegeu ali e continuou. E aí, entendeu? Então assim, acho que é isso que ele tem que vencer, a ele mesmo, né? Fazer o quê? O cara sacaneou, fez de propósito? Fez, ele tava pra ganhar, se não bateu vai quebrar teu braço. Quebrou no armlock e ele continuou. Escapou e continuou e ganhou a luta. Você tá afim de fazer isso? Né? Eu vou dar um outro exemplo para fechar aí que não tem nada a ver com arte marcial. Eu fiquei sabendo disso ontem. O Arnold Schwarzenegger, ele tava para ganhar um Mr. Olympia. A mãe dele liga para ele tava acho que em dias de chegar lá pra vitória. E a mãe fala para ele, ó, teu pai morreu. Ele falou, tá bom. Eu vou acabar aqui e depois eu vou para casa. Vou fazer minhas condolências ao meu pai. Tipo, como assim, cara? Teu pai morreu. Então, mas ele já morreu. Eu não posso fazer nada. E ele continuou lá. Ele ganhou o campeonato. Ganhou o Mr. Olympia. Depois ele foi pra casa dele. Aí, assim, essa honra é muito difícil, né? Mas eu acho que ele até tava certo. Enfim. Então são pontos que a gente tem que entender até onde vai mesmo esse teu Shugyo, né? Essa tua austeridade aí. São esses os pontos que a gente tem que saber observar. E talvez, né, como comentaram, se ele não tivesse ficado, ele perderia e aí, sei lá, se ele conseguiria voltar. Eu já passei por perrengues na vida parecidos com esse, né? Tive que largar tudo também para voltar para minha cidade por situação de operação de coração do meu pai. Resumo da história, como eu disse, ele já morreu 2 anos, eu fiquei no Alto Borogodó, mas eu vim, né? Que eu pude e tal e tudo mais. Na verdade, em termos, eu nem podia, mas enfim. Então, onde é que vai a tua honra, até onde é que vai o teu respeito? É isso que a gente tem que pensar, né? Antes de finalizar aqui, vou até gravar certo aqui para não colocar isso aqui para depois. O convívio não é fácil, né? Então, com esses pontos talvez pré-estipulados de como a gente tem que se comportar, aprender como que é antes de começar, é só com o tempo, né? Então é o que eu disse, às vezes a gente imagina que um discípulo tenha que ser de uma forma e a gente também enxerga às vezes um sensei de outra. A gente carrega como se fosse até nossos pais ou sei lá, e aí o tempo mostra, né? Diferencia-se as coisas. E é isso, não é tão simples assim, não é tão fácil, ou muito menos tão simples, sei lá. Tá bem? Mas vamos, como eu disse, treinando aí, aprendendo, é isso. É isso aí, vamos que vamos. Falou, senão vai ficar muito gigante o vídeo aí. Então o que eu penso, para resumir, né, com alguns cortes aqui que eu tive que fazer, vamos pensar que a gente tem que entender os dois lados. Talvez, né, uma dica de um aluno, grava alguns dizeres, coloca, mostra com o aluno, explica tudo antes, como é que as coisas são, e aí tem que ir moldando, nós vamos nos moldando, né, com o tempo, para a soberba não crescer para nenhum lado. E é isso, então é um tema polêmico, né, falar sobre respeito, sobre honra, mas
eu coloquei esses dois exemplos que eu lembrei aí, do que eu pude fazer, do que eu poderia. Já me ofereci também quando um sensei aí também precisou, nem mal tinha acolhido a minha e aos alunos e teve que passar por uma cirurgia. Eu falei, ó, se precisar de mim, quer alguma coisa e tal. E é como eu disse, eu vou tentar dentro daquilo que eu sei também, né? Eu não sou japonês, não quero ser melhor do que nenhum japonês, né? Mas quero tentar fazer na maior forma possível para ficar tudo mais ameno, né? Do jeito que der. É assim que eu entendo, é assim que eu enxergo, é assim que eu entendi a premissa do Sensei de Ciência, né? Tem que ter esses dois pesos aí para ficar igual para todos, certo? E, meu, acho que para finalizar, a vantagem do Aikido, né, que a gente não tem competição nem nada, é só treinar, cara, e melhorar cada dia mais como pessoa, pra gente mesmo. Não é só a técnica em si ali, tá? A técnica, como eu disse, muda o parceiro, vem alguém mais experiente, aí você perde, esquece, não aprende. É complicado. Eu tô aprendendo Ikkyo até hoje, né? Eu lembro de um sensei também que falou, pô, fui aprender, mas era o signo do Daitoryu, fiquei 8 anos para fazer Ikkajou. E eu não duvido, por quê? Porque daí era um método mais oriental ainda, tá? E dali em diante ele é que tinha a ver com a espada direto também, tá? Recomendo treinar um Kendo muito bom para fortalecer o Aikido. Mas enfim, é isso, sabe? Esse era um outro método japonês ali. Tipo, primeiro você aprende as coisas primeiras. E aí se eu perguntar em realidade, quem é que já aprendeu realmente Ikkyo, né? Então por aí vai. O último sensei aí já comentou, não estou assinando nomes aqui de ninguém, obviamente, tá aprendendo até hoje. Então acho que o caminho é por aí. Eu acho que era o que o sensei queria. Certo, galera? Vamos na paz, vamos treinar, vamos aprender, vamos crescer. É isso. Falou, então chega, valeu, até mais. Tchau. Finalizo esse caos.